Shalom Aleichem. Generosidade e os bens materiais. O texto de hoje é 1 Timóteo 6:17. Vamos ler o verso. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Neste mundo polarizado, onde vemos uma luta de ideologias políticas que pregam caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar, que falam de resolver os problemas e necessidades das sociedades através de sistemas econômicos e de governo, onde um quer acabar com a propriedade privada e o outro em acumular mais bens, onde um diz que o problema é o capital e o outro diz que é a falta de liberdade, onde um fala de liberdades individuais e o outro das liberdades coletivas, onde ambos os lados se engalfinham para ter, no fim, a mesma coisa, que é o poder, suas propostas sempre são distantes das prescrições bíblicas, pois nenhum desses lados abre mão daquilo que realmente gostam, e que são os bens materiais, que estaremos estudando na lição de hoje. Capitalistas e comunistas, liberais ou socialistas, nunca abrem mão daquilo que realmente gostam, das riquezas. Sua esperança, seja por um regime ou por outro, sempre é a de ter riquezas, e pregam suas ideias como a possibilidade de distribuir tais riquezas. Dizer que um regime comunista e o seu pai estrutural, o socialismo, não almejam isso é uma incoerência, uma aberração. Absolutamente nenhum líder comunista ou socialista, ao assumir a posição de poder diante de uma nação, viveu miseravelmente como seu povo. A revista Forbes de 2006 e a revista Veja de 2016 falam que a fortuna de Fidel Castro foi estimada em 900 milhões de dólares. A revista Newsweek disse que a fortuna de Vladimir Putin é maior que a de Bill Gates. A Glamurana da UOL diz que a fortuna de Kim Jong-un, ditador lá da Coreia do Sul, o faz mais rico que Donald Trump. Depois de bloquear R$606 mil em contas e aplicações bancárias, 4 imóveis e 2 carros, a Justiça sequestrou em 20 de julho de 2017 nada menos que 9,4 milhões de reais do ex-presidente e ex-presidiário Lula, mantidos em planos de previdência privada lá no Banco do Brasil, que somando tudo dá mais de 15 milhões de reais. E isso é o que foi achado. Hélio Gurovitz, do G1, em seu blog, ele acredita que existam dezenas de milhões guardados por esse ex-presidiário e ex-presidente fora do Brasil. Da mesma forma, os líderes capitalistas, que nem é necessário falar sobre sua relação com as riquezas, né? Pois eles mesmos já comprovam essa verdade e até gostam de revelar o que tem, enquanto os do outro lado gostam mesmo de ocultar o que tem, provam que também gostam de riquezas. O amor ao dinheiro, aos bens materiais, realmente é a raiz de todos os males. E retornando aqui ao texto de Timóteo, né, uma interpretação errônea deste e, aliás, de muitos outros versículos da Bíblia, associados a um pensamento humano e pensamentos que ancoram a felicidade e a realização do homem, né, da realização humana, com a posse de riqueza e esperança de uma felicidade mais iminente, fez até surgir uma teologia toda voltada para essa finalidade, a chamada teologia da prosperidade. Ela surgiu durante os avivamentos de cura, os Healing Revivals dos anos 50, e ganhou certa proeminência lá nos Estados Unidos. Os ensinamentos da teologia da prosperidade mais tarde ganharam até um impulso no movimento chamado Movimento Palavra de Fé, de E.W. Kenyon e Kenneth Hagin.
e também lá no televangelismo americano de Oral Roberts, lá nos anos 80. Nos anos 90 a 2000, essa teologia foi adotada por líderes influentes do movimento carismático, né, como T.L. Osborne, e foi promovida por missionários cristãos em todo o mundo, se disseminou durante todo o mundo, levando à construção de mega igrejas. Aqui no Brasil, reproduziram a mesma coisa. E as suas maiores expressões são a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Todas elas ligadas ao movimento neopentecostal e centralizadas quase exclusivamente pela operação ministerial de um único indivíduo. Esta teologia ela é severamente criticada pelos teólogos mais conservadores, mais tradicionais e também pelos teólogos pentecostais históricos, por promover a idolatria e, inclusive, ser contrária às Escrituras. Neste cenário muito difundido de questões nacionais e internacionais acerca da riqueza e do bem-estar humano, tanto lá na esfera política quanto religiosa, somos despertados diante da proposta que nos é colocada neste trimestre, que é, nas nossas lições, que é tratar da mordomia e da generosidade, a pensar um pouco sobre a relação entre a generosidade e os bens materiais, que é o tema da lição de hoje. As guerras sempre ocorreram por conta de questões relativas à necessidade de certos bens materiais, né? Fontes de bens materiais, ou por questões religiosas, e na maioria das vezes por ambos os motivos. Hoje, assim como desde a aurora da história da humanidade, uma guerra interior é travada no coração e na mente de cada pessoa, e ela é travada pelos mesmos motivos. Guerreamos contra impulsos de querer adquirir cada vez mais bens para saciar nossa ambição, nossa vaidade, e ao mesmo tempo guerreamos contra nossa consciência acerca de como devemos tratar os bens que possuímos ou as possibilidades de possuí-los, segundo a visão de quem? De um mordomo cristão. É uma crise. Isso se dá pelo fato de que, quando entregamos nossas vidas a Deus, até o que somos deixa de ser nosso para pertencer a Deus, quanto mais o que temos ou venhamos a ter. Diante dessa ambiguidade, dessa situação de incerteza e até de impasse, só resta buscar saber como devemos agir, falar e pensar quanto à questão dos bens materiais, naquilo que será a nossa fonte de informação, de instrução e orientação, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Como lemos aqui em Timóteo, 1 Timóteo 6,17, já podemos perceber que devemos saber dar a importância devida a essa questão, a dos bens materiais, não lhe dando nem maior nem menor importância, mas sim localizando seu real grau e lugar em nossas vidas. Devemos inicialmente, então, reconhecer que os bens materiais podem se tornar uma tentação em nossas vidas. Por isso, não devemos subestimar as mensagens filosóficas que tratam do materialismo e nem tampouco as mensagens da mídia, que tratam do quê? Do consumismo. Somos bombardeados por propagandas a todo momento, a fim de que não caiamos em correntes de pensamento e, às vezes, correntes de indução de pensamento que nos tirem o norte de nosso domínio sobre este tipo de tentação. Vemos nos dias de hoje uma corrida ao sucesso. E o sucesso não medido por aquilo que se faz e como se faz, mas um sucesso medido por aquilo que se consegue conquistar, possuir, ter. A escolha de certas cadeiras profissionais, como direito e medicina, por exemplo, pela grande maioria dos jovens, né, está menos associada à justiça e à saúde do que ao dinheiro. A vocação é secundária. Primária é a grana. Homens e mulheres se esfolam de trabalhar para ganhar dinheiro,
para conseguir dar mais conforto para si mesmo, para seus filhos, para sua família. Só que a todo momento surge algo mais confortável e a corrida nunca acaba. Se consegue alguma coisa, se frustra logo a seguir, porque surge algo mais novo, mais moderno, valioso, tecnológico. E se não consegue, parece que nunca conseguirá, pois fica mais distante e se frustra de novo. Você acaba de comprar um carro zero, ano que vem, o mesmo modelo tem mais um acessório, mais um componente, mais um detalhe, e você se frustra e passa a desprezar o seu para cobiçar um novo lançamento. É uma espiral sem fim. Jamais será plenamente satisfeito. Isto é o mercado de consumo, te induzindo a sempre adquirir algo mais novo e geralmente mais caro. Você tem um casamento, ele desaba porque vocês não conseguem adquirir certas coisas, não prosperam, segundo a ideia do mundo. Então falta um dinheirinho e o amor que entrou pela porta sai pela janela. Termina o meu bem do casamento e começa os meus bens do divórcio. Neste mundo materialista e consumista, onde a mina quer o carinha de motão ou carrão e o garotão quer ser marombado e pegar todas as minas que puder, o espírito e a generosidade vão desaparecendo. Sobra corpo e bens. Para não cairmos nessa tentação do mundo, a tentação de ter e não de ser, são necessárias certas práticas, certas atitudes, certo foco de que ser é muito mais do que ter. Somos chamados a ser mordomos e não para ter mordomos a nosso serviço. Para pensar mais em ser do que em ter, é preciso 4 coisinhas que o nosso comentarista nos chama a atenção. E a primeira é saber resistir. Para saber resistir às pregações filosóficas e de marketing desse mundo consumerista ou consumista e materialista, devemos focar a nossa atenção no caminho que queremos seguir. O apóstolo Paulo, em Coríntios 12:31, nos diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo, nesse capítulo, nos fala dos dons espirituais e termina dizendo que devemos procurar com zelo os melhores dons. Aqui ele nos fala que devemos buscar ter dons, mas também nos fala em ser zelosos. Sendo zelosos, nos será mostrado um caminho melhor. Quando nossa mente se foca em ter, o melhor caminho é esquecido, abandonado. E esse melhor caminho é ser e não ter. Os crentes de Corinto buscavam ter dons. Paulo nos chama a ser zelosos, indicando que o que precisamos ter virá conforme a boa vontade de Deus que transforma o nosso ser. É interessante pensar que os coríntios queriam buscar ter dons. Mas para quê? Para ter certo prazer e conforto, projeção. É assim como nós buscamos bens materiais para ter a mesma coisa. Conforto, projeção. Para saber resistir a essas tentações é preciso enfrentá-las com 3 ingredientes: reflexão na palavra de Deus, oração e meditação. Com a prática dessas 3 coisas, conseguiremos vencer as tentações. Da mesma forma como propagandistas e profissionais de marketing e de merchandising, eles utilizam técnicas para nos induzir a consumir produtos no mercado, a técnica para vencer a tentação é a leitura da Bíblia, a oração e a meditação. Orar é falar com Deus, meditar é ouvir a Deus. A segunda coisa é uma pergunta: guardar ou doar? Para resistir à tentação, precisamos responder isso. Essa corrida em ter coisas, ter bens materiais, um celular novo, um carro novo, uma TV nova, um tênis ou um sapato novo, muitos também pensam em guardar, acumular, reservar o máximo possível para ter depois.
Uma vez ouvi um rapaz até dizer o seguinte: a gente deve guardar ao máximo, poupar o máximo possível. Se ganha 2.000, gaste 1.000. Se ganha 1.000, viva com 500. Não importa, tem que guardar. É bem verdade que esse professor de economia doméstica, né, não seguiu os seus próprios conselhos, né? A última vez que eu ouvi falar dele, que eu soube dele, é que acabou devendo 1.000 vezes mais do que ganhava, né? Então, parece que não seguiu a própria cartilha. Mas esta ainda é uma mentalidade que está em vigor. Muitos não chegam a esse extremo, mas ocorre de alguns até explorarem outras pessoas para poder acumular mais. Eu também ouvi de um idoso que tinha, um comerciante que tinha a seguinte linha de pensamento: num negócio, se eu puder, eu tenho que dar uma manta no outro, furar o olho dele. Em linguajar mais acessível, ele queria dizer que você deve ganhar o que puder em cima do outro. Nada mais importa. Mesmo que para isso você tenha que mentir, trapacear ou enganar. O que importa é você ganhar o máximo possível em cima do outro. Um outro pensamento, meio oposto a esses outros, mas com o mesmo fim, é daquele que diz o seguinte: quem não deve, não teme. Ou seja, não importa se não tenho dinheiro, vou comprar aquele bem de qualquer maneira. Esse da manta até em si mesmo, fura até o próprio olho. Ele se engana, ele se endivida todo para ter o bem. Importa ter e não ser. Portanto, desde que tenha o que quer, não importa o que vão falar de você. Se vão te chamar de safado porque não pagou, ou seja lá o que for, né? Mas ter o bem não tem importância ser safado. Todos esses não pensam em doar nada, só em ter. Mas é melhor ter do que ser? Eis a dúvida. A Bíblia, em Atos 20:35, nos diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Neste texto de Atos 20:35, Paulo estava lá em Mileto, a caminho de Jerusalém, e mandou chamar os anciãos, os crentes mais velhos de Éfeso, pois ele não poderia passar por Éfeso. E ele lhes disse muitas coisas, e falando sobre a cobiça, sobre o desejo de possuir riquezas, inclusive em relação à liberalidade dos macedônios, falou sobre a necessidade de se ajudar o próximo, ao necessitado, e destacou as palavras de Jesus. Diante dessa palavra, diz o texto, um pouco mais à frente, né, que todos choraram porque não veriam mais a Paulo e o beijaram. Muitos teólogos dizem que este sentimento era a mistura da saudade antecipada, produzida por aquela despedida, mas também pela emoção, pelo sentimento em se verificar a doação de vida de Paulo e a grandeza e o prazer em se poder doar aos necessitados. E eles concordaram, emocionados, que doar era muito melhor que guardar, que acumular. Por isso, certamente, podemos afirmar que melhor é dar do que guardar. A terceira coisa para vencermos as tentações é reconhecer a quem pertence. Para a gente ser mais do que ter, é necessário essa constância ou essa consciência, mas melhor dizendo, de pertencimento, de saber quem é o dono de todas as coisas. E, indiscutivelmente é Deus, o Criador, o Eterno. Ele é dono de todas as coisas, inclusive dono de nós mesmos. Aos mesmos Coríntios, 1 Coríntios 6:20, Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados, nosso corpo e nosso espírito, pertencemos a Deus. Se nossa substância e matéria é de Deus, quanto mais os bens que possuímos. Por isso é necessário, para vencer essa tentação de sempre querer mais e melhores bens, é necessário reconhecer a quem pertencemos. Sem isso, seguiremos a multidão dos consumistas.
Vamos ser gado de novo. A quarta coisinha que o nosso comentarista nos traz para vencer a tentação de ter ao invés de ser, é saber que mais importa dar valor àquilo que é eterno. Em Lucas 12, temos a parábola do rico insensato. E aquele homem que se preocupava em ter cada vez mais celeiros para acumular as suas riquezas, as riquezas da sua produção. O rico diz uma coisa e Jesus então chama a atenção para outra. Vamos ver só alguns versos aqui, né? O rico disse: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Então Jesus comenta: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa parábola quer demonstrar que não é errado armazenar bem seus mantimentos, ou fazer novos celeiros para poder evitar que a sua safra estrague. O que é errado? Descansar, comer, beber e folgar. Não. Ele quer advertir a nós que não é nisso que devemos pôr nossa esperança, a nossa segurança, pôr as nossas certezas. Sabe por quê? Porque amanhã o coronavírus pode nos matar. Podemos ser atropelados, podemos ter um infarto ou morrer por qualquer outro motivo. Nossa esperança tem que estar em Jesus e em seu Pai, Criador de todas as coisas. Mesmo que seus celeiros estejam vazios, Ele te susterá. Somos chamados todos os dias a experimentar essa providência de Deus e por isso, quando temos mais do que precisamos, é uma grande oportunidade de ajudar os necessitados, exercendo o quê? O amor ao próximo. Amando esse mesmo próximo que é tão importante para Deus quanto você. Com essa conduta, você desmonta qualquer filosofia, qualquer ideologia ou qualquer teologia, principalmente a da prosperidade, e cumpre o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. E coisas são o quê? Os bens materiais. E também cumpre o outro mandamento, semelhante a este, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Aqui se encerra a nossa função de mordomos de todas as coisas que Deus nos confiou e abandonamos, jogamos fora qualquer sentimento de sermos donos de qualquer coisa. Resistimos a todas as tentações do materialismo e do consumismo, de querermos ser donos e não mordomos, e passamos a doar mais, pois sabemos que nada nos pertence, nem a nossa própria vida. E então valorizamos o que realmente tem importância, as coisas que são eternas. Assim é que, como bons mordomos, saberemos trabalhar com a generosidade e os bens materiais. Que Deus nos abençoe. E até a próxima aula.